Esse vídeo é para você que sofre de insônia crônica e depende de medicamentos para conseguir dormir, tá? Uma dúvida muito frequente que eu recebo, né? É uma preocupação muito frequente das pessoas é se há a possibilidade de um dia elas voltarem a ter o sono natural. O sono da mesma forma como já foi um dia, né? Quando eram crianças, adolescentes ou adultos jovens, enfim, do período em que elas estavam saudáveis, né? Então, é uma preocupação constante, né? A pessoa fica preocupada, achando que ela vai ser um refém, né? Um escravo do medicamento para utilizar antes de dormir pelo resto da vida, né? Então, decidi fazer esse vídeo aqui. A resposta é que sim, fazendo o tratamento de forma correta, vai voltar a dormir naturalmente, a quantidade de horas necessárias, a acordar descansado, tá? Eu falo isso com propriedade. Tenho os meus clientes, tem vários clientes já recuperados, que fizeram o desmame desses medicamentos. Relatos tem aos montes no site, no fórum, na verdade, né, no benzobuddies.org, né, principalmente na aba de histórias de sucesso. Eu vou colocar na legenda o link do Benzobuddies para vocês darem uma olhada. E eu posso falar também por experiência própria. Como vocês sabem, está aqui no post fixado, o segundo post fixado que está sem legenda, eu falo da minha história, né? O que ocorreu comigo, passei por fadiga adrenal, passei por problema de insônia crônica, né? E lá eu falo sobre a minha história. E, falando aqui rapidamente para vocês, eu passei por disfunção do eixo HPA, fadiga adrenal, em 2014, né? E um dos sintomas mais debilitantes, no meu caso, foi a insônia crônica, né? Eu simplesmente não conseguia dormir, né? Só à base de medicamento. Comecei com 2 medicamentos, cheguei a 3 medicamentos, né? E só conseguia dormir sendo induzido pelos medicamentos. E mesmo assim, um sono de má qualidade. Acordava de vez em quando durante a noite, né? Às vezes tinha despertar precoce, às vezes demorava para dormir, né? E mesmo que eu dormisse, digamos assim, de forma adequada, eu acordava cansado, usando 3 medicamentos para dormir. Era Seroquel, Remeron e Clomipramina, o Clo 25, né? E eu posso falar aqui para vocês, passei pelo meu processo de recuperação, me recuperei sozinho na época, não tinha muito essa pegada integrativa na época. Eu tive que estudar sozinho, montar todo o meu plano terapêutico sozinho, e graças a Deus me recuperei, né? Mas, desde que me recuperei, durmo naturalmente, durmo bem pra caramba, acordo descansado, tá? E uma das coisas que acontecia comigo, quando eu passei por tudo que eu passei, quando eu estava tomando os medicamentos para induzir ao sono, né? Às vezes eu tentava dormir de tarde para me testar, para ver se eu ia conseguir dormir sem a necessidade dos medicamentos. E era sempre muito frustrante, porque eu deitava para tentar dormir de tarde, né, sem usar nenhum medicamento, e eu simplesmente não conseguia dormir, independente do quão cansado eu estava. Eu ficava rolando para um lado, rolando para o outro e não dormia. Mesmo assim, em noites que, mesmo tomando os medicamentos, eu não dormia direito, acordava cansado, exausto. E aí eu pensava, bom, vou fazer o seguinte, depois do almoço eu vou tentar dar um cochilo. E aí eu almoçava, deitava para tirar um cochilo e ficava ali, rolando para um lado e para o outro e não dormia. Aquilo ali me dava um pânico, um desespero absurdo, porque a sensação que dava é que eu ia ter que tomar remédio para o resto da minha vida, né? E ali eu não tinha respostas, eu não sabia o que estava acontecendo comigo, né? Eu estava ali seguindo fielmente o que era orientado pelo psiquiatra. E o psiquiatra me deixava bem claro que eu precisava desses medicamentos para manter o equilíbrio dos neurotransmissores, segundo ele, para poder conseguir dormir, né? E não é bem assim como a coisa funciona. Pelas palavras do psiquiatra, eu teria que tomar remédio para o resto da vida. E aquilo ali, pronto, ponto final, né? E graças a Deus me recuperei. Gente, para recuperar o sono, né? Para voltar a ter o sono natural, com qualidade, né? Você vai precisar fazer o tratamento de um modo geral, tá? Identificar as possíveis causas e, além de identificar as possíveis causas, fazer todo um tratamento multifatorial, tá? Que eu falo com vocês aqui dos 5 pilares.
Mais importante é a dieta, uma dieta anti-inflamatória, tá? Com o controle de glicação. Eu tenho um post aqui falando sobre glicação. Quem tiver dúvidas, dá uma olhada lá, dá uma lida, um post bem completo falando de glicação, muito importante, tá? Retirar glúten, ultraprocessados, retirar açúcar, retirar adoçantes. Como adoçante você pode utilizar apenas stevia, tá? E a stevia nem deve ser colocada em alta temperatura. Se quiser, né, utilizar alguma forma de adoçar em alta temperatura, usa o mel puro, tá? Tem que retirar cafeína. Cafeína é veneno para quem sofre de insônia, quem está com o ritmo circadiano desequilibrado. Tirar completamente refrigerante, doces, bala, né, de um modo geral, chiclete, tirar farináceos da alimentação, uma dieta mais rica em boas proteínas e boas gorduras e menores quantidades de carboidrato. Eu vou até aproveitar aqui, né, rapidamente falar a glicação, um resumo rápido. Glicação é toda vez que você for ingerir algo, exceto água, que tenha boas gorduras e boas proteínas junto. Jamais ingerir carboidrato de forma isolada, tá? O ideal é que sempre tenha principalmente boas gorduras. São as boas gorduras que vão estabilizar a glicose, tá? A glicação é o pico de glicose que leva a um pico de insulina, tá? Esse mecanismo aqui, ele é inflamatório e ele traz propensão à resistência insulínica, o que abre terreno biológico para doenças, inclusive desequilíbrios metabólicos, hormonais, que levam à alteração da qualidade do sono. Retirar completamente margarina, óleos de cozinha, tá? Margarina, pelo amor de Deus, é veneno. Óleo de cozinha é veneno, tá? Retirar aí óleo de cânula, óleo de girassol, óleo de soja. Poxa, margarina não, gente. A gente tem manteiga. Óleo de cozinha não, a gente tem banha de porco. Tem a própria manteiga, tem óleo de coco para cozinhar. No segundo ponto, nós temos os hábitos saudáveis terapêuticos. São hábitos que vão facilitar, vão trazer propensão a um sono de boa qualidade, combater a insônia diretamente. Então, assim, para você ter um sono de qualidade à noite, depende também de várias coisas que você faz durante o dia. Não é apenas aquela higiene do sono ali antes de dormir, tá? Então, principal aí, uma boa exposição solar, tá? Exposição solar impulsiona, aumenta os níveis de serotonina e melatonina, tá? Aterramento, contato com a grama, né? Os pés descalços com grama, com areia, né? Com rochas. Isso ajuda também a desinflamar, faz um processo como se fosse um detox da poluição eletromagnética, que causa alteração nos nossos neurotransmissores, altera também a qualidade do sono. Exercícios físicos, façam exercícios físicos de forma leve a moderada enquanto estão com esse problema de insônia, tá? Não tem como você tentar ser o Hulk quando o seu corpo está debilitado. Exercícios físicos façam pela manhã, respeitando o ritmo circadiano. Exercício físico feito à noite é contraprodutivo, tá? Causa alteração no nosso ritmo circadiano. Não tem porquê eu cobrar do meu organismo uma produção de cortisol à noite, quando o cortisol deve estar baixo à noite, para a gente já iniciar o processo de produção de neurotransmissores, de melatonina e iniciar o sono. Se você interrompe essa produção natural desses hormônios com um exercício de musculação, por exemplo, com produção de cortisol que vai degradar a melatonina, serotonina, você vai ter como se fosse uma second wind, né, com impulsionamento de cortisol, e vai alterar a qualidade do teu sono, vai alterar a arquitetura do teu sono, vai fazer com que você vá dormir mais tarde. Ah, mas Rodrigo, eu faço academia, chego em casa, tomo um banho e vou dormir, durmo de uma vez só. Legal, mas esse teu sono você pode ter certeza que ele não estará sendo com a mesma qualidade que seria se você não estivesse treinando à noite. Porque você estaria com níveis melhores de serotonina, níveis melhores de melatonina, que trariam um sono
com melhor arquitetura. À noite, pessoal, diminuir a exposição a telas, né? Eu nem vejo tanto problema assim com a exposição de tela. Se você assistir ali um filme tranquilo, se você estiver lendo um livro no seu Kindle, né, no aplicativo do smartphone, né, do teu celular, nem vejo tanto problema. Depende do tipo de atividade que você estiver fazendo nas telas, tá? O que eu recomendo é que vocês utilizem o óculos laranja bloqueador de luz azul, tá? O problema está principalmente na luz azul que vem dessas telas. E os aplicativos desses aparelhos eletrônicos que cortam a luz azul, né, aquele que deixa a tela meio avermelhada, ou o próprio Flux, né, eles não tiram, eles não cortam completamente a luz azul. O ideal, realmente, é utilizar aqueles óculos bloqueadores de luz azul, tá? Eu vou colocar a foto de um deles aqui agora, no vídeo, tá? Vocês vão ver aqui. Terceiro ponto, pessoal, gestão otimizada do estresse. É importantíssimo que você regule os seus níveis de estresse, né? Para que você tenha um sono adequado. A pessoa estando ansiosa, a pessoa estando depressiva, a pessoa estando nervosa, com uma má gestão do estresse, vai impactar na qualidade do sono, tá? E faz parte daqueles pilares do processo de recuperação que eu falei, tá? Outro ponto importante, suplementar de acordo com o que é necessário no organismo, por conta da sintomatologia. Então, de suplementação, gente, a gente tem que ter atenção com níveis de magnésio, a gente tem que ter atenção com os níveis de vitamina D, a gente tem que ter atenção com os níveis de vitaminas do complexo B, principalmente a B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, tá? Colina, taurina, tá? Essas vitaminas todas, elas agem como cofatores para a produção de neurotransmissores, tá? Tem também o ômega 3. Dependendo do caso, tem também os adaptógenos para regular o eixo HPA, ou seja, tratar a fadiga adrenal, ajustar o ritmo circadiano, ajustar os níveis de cortisol da pessoa, tá? E tem também a modulação neuroquímica, de acordo com a sintomatologia, modelar de forma adequada a parte GABAérgica, dopaminérgica, serotoninérgica, mas para pessoas que sofrem de insônia crônica, principalmente a parte GABAérgica e serotoninérgica, que estão ligadas à melhora da arquitetura do sono, ao combate direto, tá, da insônia, tá legal? Após a parte dos suplementos, já falei aqui com vocês por ordem de importância: dieta, hábitos saudáveis, gestão do estresse, suplementos e, por último, vem a parte dos hormônios, pessoal. Então, aqui nós temos aqui diversos hormônios que alteram a qualidade do nosso sono, que podem estar diretamente ligados ao quadro de insônia crônica. Então, nós temos aqui os hormônios sexuais, né? Testosterona, estradiol. Nós temos a parte da cascata hormonal, que normalmente está deficitária em fadiga adrenal estágio 3 e 4, ou seja, a pessoa acaba tendo baixos níveis de DHEA, pregnenolona, progesterona, que são neuroesteroides, que vão auxiliar no equilíbrio dos neurotransmissores no nosso cérebro, tá? E quando há deficiência desses três hormônios base da cascata hormonal, normalmente há também a deficiência dos níveis de cortisol, tá? Então tem que fazer todos esses ajustes. Não é apenas a parte de cascata hormonal e de hormônios sexuais, também tem os hormônios tireoidianos. Hipotireoidismo está diretamente ligado, tá, a problemas de má qualidade do sono, insônia. Então tem que fazer também vários exames completos, tá, para ver como está a tireoide. Não adianta fazer apenas um TSH e um T4 livre, como a maioria dos profissionais passam. Tem que fazer TSH, T4 livre, T3 livre, T3 reverso, tireoglobulina, anti-TPO, tem um mapeamento geral da sua tireoide, tá? E não se basear apenas nos exames, ter a sintomatologia também como um norte para você seguir com a conduta terapêutica.
Os exames para a tireoide, eles podem vir tudo ok, mas mesmo assim a pessoa está com alteração na tireoide, está com hipotireoidismo. Então, dependendo da clínica da pessoa, vale a pena aferir a temperatura corporal durante 5 dias pela manhã, tá? E dependendo da temperatura que vier, se vier abaixo de 36,5 consecutivamente, mesmo os exames estando ok, está indicando que há uma hipofuncionalidade da tireoide, ou hipotireoidismo, tá? Então tem que ter atenção em todos esses aspectos. Tratar problema de insônia é multifatorial, é como eu falo nos outros vídeos, é complexo, tá, gente? Não tem, seria muito fácil, toma essa pílula aqui, vai lá, dorme, tá tudo bem. A pessoa continua com o terreno biológico aberto para outras doenças e você não vai estar solucionando o problema, você só estará gerenciando o sintoma. E por fim, pessoal, rapidinho aqui, uma ideia de causas que podem levar à insônia crônica, tá? Desequilíbrio hormonal, como já falei, parasitose, intoxicação de metais pesados, a inflamação crônica de baixo grau altera o nosso organismo como um todo, altera a parte de microbioma, altera o funcionamento do eixo intestino-cérebro. Então, ocorre uma inflamação de intestino, ocorre também neuroinflamação, o famoso também leaky brain, leaky gut, né? Então, tem diversos motivos que podem levar à insônia crônica. Fadiga adrenal, oxidação, apneia do sono. É muito comum que as pessoas que sofrem de apneia do sono falam: mas eu encosto em qualquer lugar e durmo, porque a pessoa está sempre cansada, está sempre exausta, né? Porque não consegue ter um sono de qualidade. Só que esse problema dela não ter um sono de qualidade, ela acaba produzindo os hormônios de forma inadequada durante a noite. Ela acaba produzindo cortisol em demasia, noradrenalina em demasia. A tendência é que essa pessoa entre numa síndrome metabólica e, ao invés de sofrer só da apneia do sono, acaba sofrendo de apneia do sono que acaba evoluindo para uma fadiga adrenal. E aí começa a sofrer a famosa disfunção do eixo HPA e começa a sofrer de insônia. Tem também a própria fadiga adrenal. Então, gente, eu consigo ficar aqui pelo menos por 1 hora citando possíveis causas que levam à insônia crônica, tá? Então, o tratamento normalmente é dessa forma. Há sim a possibilidade de voltar a dormir naturalmente, tá? Quando vocês se recuperam, não tem necessidade de ficar tomando suplemento para o resto da vida. Acabou. Se recuperou, está 100%, não precisa mais manter suplemento. Só durante um tempo após a recuperação. Depois é vida normal. Só se alimentar de forma correta e tudo mais. Suplementar o básico. Vitamina D quando precisa, ômega 3, magnésio é bom suplementar sempre, suplementar o básico, e não precisa nem ser o tempo todo. Alguns suplementos eu recomendo, como magnésio, ômega 3, mas os outros não tem necessidade de estar suplementando sempre, tá? Então, dá para voltar a levar uma vida saudável, a dormir de forma adequada, ter aquele soninho natural. Vai dormir à noite, dorme a noite toda, né? Deita, consegue dormir, dá uma cochiladazinha à tarde, consegue, tá bom?